Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o que é uma empresa autogerenciável. Qual é a importância? É o sonho de todo empresário ter uma empresa autogerenciável, né? E o que isso tem a ver com a inteligência sensorial? Tem tudo a ver, porque primeiro a gente precisa trabalhar o autoconhecimento para que a gente consiga autogerenciar-se. Após isso, então, a gente consegue gerenciar um time, conhecer um time. Como funciona esse time, os seus sentidos, os impactos que a gente gera positivamente, negativamente e vice-versa. Então, qual é a importância disso tudo? Qual é a cultura da tua empresa? É um ativo intangível, né? Intangível é aquilo que a gente não pode tocar. Muito importante, mas muitas vezes mais importante que o tangível, aquilo que a gente toca, que a gente vê. Talvez você não acerte desde o início, mas desde o início você precisa ter essa consciência sobre a cultura. Qual é a cultura da minha empresa? O que eu quero? Qual é o legado que eu vou deixar? Quando eu acordo, no que eu penso? Quando eu vou dormir, no que eu penso? Eu tenho cuidado com esse trabalho duro, porque se esse trabalho de trabalhar a cultura da empresa é duro, mas ele não pode ser um trabalho burro. Me desculpa o termo usado, mas é um termo que a gente usa bastante, mas no sentido figurado, no sentido do trabalho burro, aquele trabalho que tu trabalha, que tu cansa, que tu só enxerga para frente, que tu não consegue ter, né, uma visão de um todo. Então, a gente tem que entender que sim, que trabalhar a cultura da empresa é difícil, é um trabalho duro, mas que a gente vai colher muitos frutos. Então, trabalhar a cultura da empresa é um trabalho em tempo integral. E tem outras coisas que pensamos que é cultura, mas não é. Hoje em dia nós falamos muito sobre trabalhar a cultura e sobre esse trabalho duro. Vocês devem estar escutando. Você que é empresário, dono de empresa, escuta bastante sobre isso. Então, aquela empresa que não tem a sua cultura faz com certeza um trabalho burro. A cultura faz com que o empresário dedique o esforço dele no trabalho duro, não no trabalho burro. Já dizia Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então você pode ter 1000 estratégias, mas se você não tem essa cultura definida, nada adianta. Então, você precisa ter essa cultura definida. E o que é cultura? Cultura é o jeito que a empresa funciona. A cultura organizacional são coisas que estão envolvidas. Se você tem uma cultura voltada, por exemplo, para resultados, as pessoas, o time, todos estarão voltados a entregar resultados. Se você tem uma cultura voltada para entregar qualidade, todos estarão envolvidos e trabalhando para entregar qualidade. Se você tem uma cultura para entregar rápido, todos vão trabalhar para entregar rápido, né? Se tiverem, claro, um bom entendimento de tudo isso. Então, são comportamentos que todo time vai ter, é a mentalidade que o teu time vai ter. E esse comportamento, que comportamento é esse? O comportamento vai ser conforme a cultura que você vai estabelecer. Então, por vezes, o dono da empresa diz, poxa vida, não tá dando certo, eu não tô conseguindo gerar resultados, o meu time tá desmotivado. Faz parte da cultura. Pessoas desmotivadas, desanimadas, faz parte da cultura. E se fala assim, por exemplo, as pessoas não se dedicam, faz parte da cultura. A cultura é um conjunto de obra que vai além, que perpassa e que faz uma empresa ou performar bem, ou performar médio, ou performar ou não performar. Então, talvez você pense que, eu gostaria que a minha cultura fosse voltada para resultados. Porém, percebe que não é isso que está acontecendo, mas acabou se tornando. Se você não tem consciência sobre isso, como é que você vai construir algo que você nem sabe? Aquilo que está no abstrato,
ele não tem como se tornar concreto. Então você precisa construir tudo isso. E aí, se você também não sabe, você não tem como implementar aquilo que você não sabe. A maioria já ouviu falar deste tema, mas como atuar, tornar concreto, criar mesmo de fato? A gente conhece pouquíssimas empresas que têm essa cultura enraizada e que têm essa cultura que é trabalhada no dia a dia. Toda empresa tem uma cultura, seja ela intencional ou aquela que se criou, mas tem. Porém, no momento que você se der conta dessa importância, você vai iniciar esse trabalho duro para implementar essa cultura na tua empresa. Uma coisa é você querer, e aí a partir do momento que você define o que você quer, qual será a tua cultura, você tem que trazer as pessoas certas, que estejam na mesma vibração que você, mas na mesma frequência para que isso aconteça. Pessoas erradas não farão a cultura acontecer. Hoje em dia a Microsoft, virou de novo a empresa mais valiosa do mundo. Por quê? Porque a cultura de novo foi repensada, foi implementada, foi enraizada, foi incutida em cada pessoa que está ali. E aí é isso que está acontecendo. A pesquisa está demonstrando tudo isso. Por quê? Por que eles se tornaram novamente essa empresa? Porque eles trabalharam a cultura. Então, a cultura é a parte mais importante da tua empresa. A sua empresa pode ter uma certa maturidade, processos, indicadores, mas se ainda não está acontecendo do jeito que você empresário, você dono da empresa quer, não tem a cultura certa. Por vezes a gente busca uma ajuda externa e isso pode ser sim essencial, uma pessoa que esteja tendo uma visão, um outro olhar de fora, né? Porque a pessoa, né, realmente não está ali encurtida naquele processo. E aí, quando você está muito encurtido naquele processo, você não tem uma visão mais ampla. Então a cultura da empresa, se ela não está ajudando, ela não vai andar da forma como você quer. A gente tem que ter um cuidado com a palavra anomia. O que significa anomia? Por exemplo, foi feita uma pesquisa no Brasil com os brasileiros. O repórter perguntou para a grande maioria dos brasileiros: você acha que o brasileiro é honesto? E a maioria das pessoas respondiam: não, acho que não. Aí depois vinha a segunda pergunta: tá, mas você acha que você é uma pessoa honesta? Sim, eu sou honesto. E aí? Tá tendo uma discrepância, né? Porque se eu acho que a maioria dos brasileiros não são honestos, mas se eu acho que sim, e a maioria das pessoas respondeu que sim, calculando pelos números, então todos os brasileiros deveriam ser honestos. Então a anomia é a ausência de valores, é aquilo que é falado, porém não é vivido na prática. E aí isso reflete bem o problema de uma cultura de empresa. Por exemplo, você pode chegar numa empresa e dizer: você se acha um bom funcionário, um funcionário que gera valor, que é dinâmico, que está entusiasmado, que está empolgado, que trabalha duro, e aí que está performando bem e que é diferenciado no mercado, e aí talvez o funcionário vai dizer que sim. Mas daí você olha no final do mês os resultados, a meta, bateu meta, e aí individualmente todos se julgam excelentes. E aí você vai ver no final do mês se foram produtivos. Não, os números mostram que não. Isso é uma anomia. Então será que eu estou vivendo de fato aquilo que eu estou pensando? Então há algo também que precisa ser pensado. Então, a gente tem que pensar assim numa pirâmide, por exemplo. O dono, ele tem um comportamento. E aí, vamos pensando. Essa pirâmide vem descendo. Essa pirâmide vem descendo. Esse comportamento e mentalidade, eles vão mudando ao longo que essa pirâmide vai descendo? Ele não pode mudar. Lá na ponta, lá em cima, está o dono. Ou se a gente pode pensar assim, de uma forma horizontal também. Mas o comportamento, o pensamento do dono, ele não pode mudar, ele tem que vir todos os funcionários, todos os missionários,
eles têm que estar com o mesmo pensamento, o mesmo comportamento. E aí, uma vez que o dono sabe o que ele quer, como ele quer, ele precisa disseminar isso. E aí, disseminar isso que é o trabalho duro, né? Eu quero que os funcionários se envolvam, eu quero que eles estudem, eu quero que eles tenham energia, que eles se desenvolvam, que eles evoluam. E aí o dono olha para frente e vê, então tá, isso vai ter que acontecer. E aí você faz acontecer, quando você sabe o que você quer, quando você sabe qual é a cultura da tua empresa. Acontece então a cultura intencional. E aí eu começo no básico. E aí, a partir do ponto de vista educativo, né? A gente tem que trabalhar e educar os nossos colaboradores. Lembrem-se, colaboradores é diferente de funcionários. Colaboradores é aqueles que trabalham para colaborar e não simplesmente para funcionar. Não, a gente quer pessoas que colaborem, que pensem, que tragam ideias, que gerem valor. E aí, se você quer pessoas entregando resultados, pessoas alegres, comprometidas, você tem que desenhar, você tem que mapear essa cultura do ponto de vista educativo. Colocar todo mundo na mesma página. Você fez esse desenho dessa página, mapeou, e aí coloca todo mundo nessa mesma página. Você escreve ela. Escreve essa página e coloca todo mundo dentro dela. A essência vai se manter, né? As estratégias podem mudar, mas a essência vai se manter. O conceito da ideia. O que esta empresa vai ser? Aonde você quer chegar? Isso tem que estar claro. E aí você tem uma visão, né? E uma missão. Visão, valores. Então, você tem que parar e escrever. Não adianta você ir lá no Google e dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Quando você chama, por exemplo, alguém de fora, né? Alguém de fora vai te dizer, olha, você tem que ter visão, missão e valores, né, para a tua empresa. Certamente um consultor vai te dizer isso. E aí você vai lá no Google e vai dizer, esse aqui é bonitinho, combina com a minha empresa, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, vá lá no teu íntimo e pergunte para você o que você deseja para a tua empresa. Pense bem nisso, porque esse vai ser o teu comportamento e isso vai ser o que você vai levar para todos os teus funcionários. Esse é o comportamento que você vai levar no dia a dia. Então tem que ser bem pensado, tem que ser algo teu. Então, todos podem ter feito, mas sempre há tempo de repensar. A minha empresa está dando certo, tá, mas eu quero melhorar, eu quero que ela seja assim autogerenciável. Então vamos repensar em tudo isso. Como tornar esse conceito, que hoje ele é abstrato, e ser vivenciado diariamente, concretizá-lo. Colocar nas paredes. Como vivenciar? Por que eu falei em colocar nas paredes? A gente sabe que o Walt Disney, né, é algo fantástico e fabuloso. E ele é uma das pessoas que fala que ele colocou a visão, missão e valores em todas as paredes. Além, claro, de trabalhar diariamente e ser este comportamento. Mas ele quer que as pessoas visualizem a visão, missão e valores, que elas internalizem tudo isso. Então, ele resolveu também ter essa tática. E, é claro, a gente tem que falar todos os dias, porque as pessoas esquecem. As pessoas precisam ser lembradas. Porque, afinal de contas, de quem é o maior interesse? E aí, se tá tudo escrito ali, daqui a pouco um funcionário tá fazendo algo que não tá condizente, você dá uma olhadinha lá para sua visão, missão e valores e faz com que esse funcionário dê uma lida também, né? Lá no visual. Por que não? Coloque nas paredes, escreva visão, missão e valores. Reclamar sobre tudo que está acontecendo, ficar repetindo, isso não adianta. A gente tem que ir lá para o campo das ideias, para o campo da educação. Qual é a intenção dessa empresa? Onde ela foi criada? Aonde a gente quer chegar? Qual é o trabalho que a gente teve até aqui? Aí se você disser, eu quero pagar as contas até, eu quero que ela se pague até o final do mês, quero que tudo esteja pago. É isso que você quer para a tua empresa? Então não adianta nem pensar.
nem adianta pensar. Agora sim, se você começar a pensar no que você quer, por exemplo, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, onde é que você quer chegar? E aí sim você vai ter uma cultura de verdade. E aí você vai se sentir feliz, porque você sabe aonde você quer chegar. O teu propósito, visão, você lê, tem empresas que você lê uma visão e nem imagina do que se trata essa empresa. Qual é a referência dela? Tu nem sabe, porque não tá condizente. Ela simplesmente deu um Ctrl+C, um Ctrl+V. As pessoas precisam olhar essa visão e compreender todo esse contexto, compreender o que essa empresa quer, compreender qual é o impacto que ela quer causar. Sabe quando você acorda e diz, é isso que eu tô buscando, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero internalizar nos meus colaboradores, nas pessoas que estão ao redor, é isso que eu quero que os meus clientes sintam. Essa vai ser a tua visão. E aí, toda vez que você estiver sim se relacionando ali com o cliente, se você não falar, você vai pensar. E aí você passa isso para os teus colaboradores. Que eles vão estar pensando na cultura, eles vão estar agindo. Cada comportamento vai gerar tudo isso. E aí começa o trabalho duro. Daí muitos donos de empresa, empresários dizem, tá, mas e qual é a chave de ouro? Não tem a chave de ouro. Né? A chave de ouro é o dono, é o empresário. Então, a visão. Eu tô abrindo a porta da minha empresa e eu tô imaginando quantos clientes eu quero ali, eu tô imaginando quantas vendas eu quero realizar, eu tô imaginando quanto de lucro eu quero ter, eu tô imaginando quais são os valores que eu quero que essa pessoa, que esses meus clientes tenham, eu tô imaginando o que eu quero que eles sintam dentro do meu estabelecimento ou do meu serviço. Traz pessoas que possam construir com você essa visão de futuro. Deixe isso claro. Nós vamos construir uma missão de futuro para isso. E aí mostre para essas pessoas qual é a missão e diga, vocês serão os nossos missionários dessa ideia. Olha a importância e a profundidade de tudo isso. Vocês são os nossos missionários e que vão fazer isso acontecer. Então, cada um tem uma missão. E quando você tem uma missão, você sabe para onde você está caminhando. Se você não sabe para onde você tem que caminhar, você vai ficar perdido. Então, eu tenho a visão do que eu quero. Então, eu tenho um caminho a percorrer para chegar nela. A missão é o caminho para a visão. Todo dia eu acordo e digo, eu tenho sim uma missão. E é essa missão que vai me levar para este lugar aonde eu determinei. Qual é a tua missão? É impactar 100 mil empresários? É treinar 100 mil empresários para que eles consigam impactar os seus clientes de forma positiva e trazer boas experiências positivas, gerar dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, fazer com que esses 100 mil empresários tornem suas empresas autogerenciáveis. Qual é a tua missão? Qual é a tua visão? O que pode ser importante para um dono de empresa? Ele ter liberdade de tempo, porque tempo vale mais que dinheiro. Então, todo dono de empresa, né? Todo empresário, ele precisa ter liberdade de tempo, porque liberdade de tempo é sinônimo de vida. Ele precisa sim ter mais dinheiro, senão não vai abrir uma empresa e ter tanto trabalho, né? E quando ele tem mais dinheiro, ele também consegue proporcionar melhores condições para os seus colaboradores. Ele precisa ter liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. E aí você olha para trás, quando você tem uma liberdade de propósito, você olha lá para trás e diz, valeu a pena eu ter montado essa empresa, valeu a pena esse sacrifício no sentido do sacro ofício, né? Sentir orgulho de si mesmo, sabe? E dizer, eu vou deixar um legado, eu posso morrer, mas a história dessa empresa vai permanecer e eu tô deixando um legado lindo, uma história linda.
E aí você pode imaginar, você pode projetar isso daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí, olha, a nossa empresa está faturando tanto, nós temos tantos funcionários, as cores das paredes são dessa forma, as pessoas que estão trabalhando são assim, e aí você faz uma projeção. Você pode se teletransportar lá para o futuro, você pode conversar com alguém, fazer uma ligação e contar como é a tua empresa. Como é essa empresa dos teus sonhos, da tua visão, da tua missão. E depois que você contar isso, imagina tudo, até as cores da parede, os bancos, as cadeiras, tudo. Você vai lá e escreve, registra para que concretize essa empresa dos teus sonhos. Porque a gente só torna concreto aquilo que está no nosso pensamento, que ainda é abstrato, no momento que a gente registra. E aí você vai passando para as pessoas qual é essa tua visão de futuro. E aí, quando essas pessoas vão compreendendo, vão internalizando, elas vão construindo isso junto com você e se tornando grandes missionários. Pense nisso, você precisa ter missionários que levem a tua missão e te ajudem nessa grande caminhada. E aí você vai saber como fazer isso quando você tiver tudo isso muito claro. Então, porque eu digo que o dono é a chave de ouro, ele é o ponto principal, a chave principal. Se olharmos para o contexto, né, e sabermos aonde a gente quer chegar, onde a empresa quer chegar, onde esse empresário quer chegar, qual é a transformação que ele vai gerar na vida das pessoas. E aí, qual é o comportamento que todos precisam ter? Aí você precisa trabalhar na questão do comportamento. E aí o ponto-chave, então, os valores. Quais são os valores vividos, né, que você vai fazer com que a empresa chegue lá? Não só os valores vividos pelo dono, pelo empresário, mas pelos colaboradores. Como se fazer isso? E aí o dono, o empresário, precisa compreender o que é tolerável, o que não é tolerável, né? Nessa questão dos termos de comportamento, de mindset, de mentalidade. Ou, por exemplo, trazendo aqui um bom exemplo, né? O que toma cartão vermelho, o que toma cartão amarelo, o que toma cartão verde? Qual é a ordem desses valores? Existe uma ordem para a gente vivenciar esses valores, né? Quais são as prioridades? E cuidado, para que não tenha distorção de valores em benefício próprio. Alguns foram desconectados dos valores? Pode ser. Isso ao longo do caminho vai acontecer. Aí você fala e a pessoa diz, sim, mas eu acho que eu não vou conseguir realizar isso. O tempo todo, então, você tem que estar fazendo reunião para relembrar, você tem que ter lá os seus cartazes para relembrar qual é a missão, valores e visão. E aí a importância de você estar vivenciando isso, de você estar trazendo esses princípios e treinando esse time de colaboradores, fazendo de fato uma lavagem cerebral. A pessoa precisa internalizar esses valores, ela precisa vivenciar, viver, ter este comportamento. É como se, por exemplo, imagine um trabalho burro assim, ó. Você ama borboletas e você sai catando borboletas. Nossa, vai ser muito difícil, né? Catar borboletas. Mas você vai ter um trabalho muito duro se você plantar um jardim lindíssimo com diferentes flores, aromas que as borboletas amam. E elas vão vir para o teu jardim. Porque elas querem estar ali no teu jardim. Essa é a diferença. Então, os teus colaboradores vão pensar como você pensa. E aí tem toda essa questão da empolgação com a cultura, do alinhamento com a cultura. E aí você tem essa identidade e aí o colaborador leu, percebeu, compreendeu essa identidade, essa visão, essa missão, ele vai se identificar. Se ele não se identificar com essa cultura, a empolgação vai passar, porque a empolgação é apenas aquela ação momentânea.
E aí isso passa. Agora, se ele se identifica, se ele quer isso para a vida dele, ele vai ficar ali. Então, eu tenho que ter este autoconhecimento e esse autodesenvolvimento, né? Eu também preciso estar autodesenvolvendo os meus colaboradores. A gente tem pessoas que gostam de estudar, pessoas que não gostam de estudar, pessoas que gostam de estudar, mas não estudam, pessoas que estudam, mas não praticam aquilo que estudam. Então, a gente precisa estar se desenvolvendo o tempo todo, estudando, querendo mais. Então, você também precisa pensar nisso ao contratar o seu colaborador. Se ele quer realmente se desenvolver. Porque para que a gente consiga se desenvolver, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender com o outro. Então, tem um ditado que diz assim: contrate devagar, mas demita rápido. Aí você contrata devagar, você vai vendo se essa pessoa está combinando, está alinhado com a tua visão, missão e valores. E aí no momento que você percebe que não está alinhado, que não vai dar certo, aí você já demite rápido, porque essa pessoa pode trazer alguns estragos. Muitas vezes, ontem nós fizemos uma live falando sobre entrevista de emprego, né? E aí a gente pergunta numa entrevista, o que você está buscando? Você já mais ou menos sabe o que o teu colaborador está buscando. Ou você pergunta, o que você estudou? Daí a pessoa vai te dizer, talvez ela vai mentir ou não, mas daí você pergunta, tá, mas como você aplicou esse estudo na tua vida? Ou, por exemplo, você pergunta, quais foram os maiores desafios que você teve até hoje? Ou quais foram os cursos que você fez e que te marcaram e fizeram a diferença para ti? Como é que você aplica o que você aprendeu nesses cursos? Você está lendo algum livro? Você gosta de ler? Aí se a pessoa talvez diga que sim ou que não, né? Aí se a pessoa disser que sim, tá, mas que livro é? Me conta um pouquinho sobre ele. E aí você vai ver qual o tipo de colaborador que você quer. É esse colaborador que está buscando, assim, esse desenvolvimento, essa evolução? E aí você vai criando essa cultura, vai criando essa energia. Porque a gente precisa ter pessoas que estejam vibrando, né? Como a gente. E aí você empresário, você dono de empresa, precisa ter essa energia. Sem essa energia você não vai a lugar algum, porque você vai levar pancada e aí você precisa ter energia. Você vai criar planos, você vai criar expectativas que por vezes não vai dar certo e aí você precisa ter energia para continuar. Você vai ter pessoas que não vão estar funcionando, que você vai ter que ter uma conversa, que você vai ter que, repensar, e aí você vai ter que ter energia. Você vai ter que ter energia para você. E aí você tem que compreender como eu faço para gerar essa energia em mim. Quais são as minhas fragilidades? Quais são as minhas habilidades? E aí, quando você consegue compreender e ter este autoconhecimento para autogerenciar essas tuas sensações, essas tuas emoções, você consegue encontrar essa energia. E aí, no momento que você tem essa energia, essa vibração, você vai jogando, projetando isso para as pessoas que estejam ao teu redor. Porque nós precisamos de energia física, energia mental, energia espiritual e energia emocional. Sem essas energias você não vai a lugar algum. E a gente tem também outras pesquisas que dizem assim, que você também precisa ter estômago, além de energia. Porque a gente precisa tomar decisões difíceis. E aí tem que ter estômago forte. Decidir quais são os produtos, qual é o preço que eu vou dar, eu vou aumentar, eu vou diminuir. Quem é que eu quero como nosso cliente? Quem é que eu quero atender como nosso cliente? Quem é que eu quero que entre aqui como nosso cliente? Será que eu vou demitir esse cliente? Eu posso demitir um cliente também. Como é que vão ser as minhas decisões financeiras? Mas e aí? Nada disso é fácil. Como é que vão ser as pessoas que eu vou admitir? Como é que vão ser as pessoas que eu vou demitir? Eu demito ou não? Eu preciso ter estômago para isso também. Eu promovo ou não promovo? Eu treino ou não treino?
Eu vou tentar desenvolver essa pessoa? Será que ela vai me trazer esse resultado que eu estou esperando? Eu vou ter que ter uma conversa difícil. Eu tenho ou não tenho? Eu vou ter que ter estômago e energia. Então, o fato de muitos empresários não tomarem decisões sobre pessoas acaba com a cultura. Acaba com tudo aquilo que você projetou, com todo aquele teu propósito, aquela cultura que você criou. Se você procrastinar, você acaba com tudo. Então, você não tem como mandar uma mensagem por osmose, uma mensagem subliminar para os teus colaboradores. Por exemplo, se você viu que tem algo errado, que o colaborador está fazendo algo errado, você não pode fingir que você não viu. Você acaba com a cultura da empresa nessa mesma hora. Você até pode, você é extremamente polido, lapidado, você pode ver aquela situação naquele momento, você não vai chamar a atenção daquela pessoa em público, mas não vai esperar nem mais um dia para chamar essa pessoa, ter essa conversa e retomar, relembrar ela da visão, missão e valores e de tentar entender o que ela quer enquanto colaborador para a empresa, de que forma que ela quer gerar valor. Né? A gente precisa estar retomando o tempo todo a cultura, missão e valores, né? Então, se você fingiu que você não viu, você está contaminando a tua cultura, porque daí você está mandando a seguinte mensagem: olha, a gente alinhou tudo, a gente organizou tudo, mas se você não fizer, tá tudo bem. Se você não produzir resultados, tá tudo bem. Essa vai ser uma mensagem que vai estar ali encurtida no momento que você não tomar atitude. Então, falar é preciso, é necessário, né? E na prática, eu sei que não é fácil. Dá dor de estômago só de pensar, né? Mas você não pode não fazer nada. Se você está vendo, se você está enxergando e se você tem essa missão, essa visão clara, você tem que tomar atitudes. E aí, claro, todos nós temos uma dor de barriga, um pepino, uma decisão difícil para ser tomada. E a gente precisa de energia, de estômago. Decisões, elas não são fáceis. E quando a pessoa entra na empresa, ela tem que entender que não é pessoal. Por vezes a gente acha a pessoa muito legal, o cara é bacana, mas naquele contexto ele não está servindo, ele não está colaborando, não está sendo produtivo. E aí ele vai ter que sair como colaborador. Mas não é nada pessoal, isso é um ponto educativo também para ser dito, né? E aí, como tomar essas decisões difíceis ou como identificar aquilo que é tolerável e aquilo que não é tolerável. Então, o que você está privilegiando? A perpetuidade da tua empresa? O cliente vem em primeiro lugar? Como é que está esse roteiro? Quais são as ferramentas que a gente está usando? Claro que não é do dia para a noite que tudo isso é estabelecido. É uma busca constante e é um trabalho constante. E aí, se eu vejo o meu dono me dando exemplos e vivendo este processo, eu vou viver este processo. Eu vou viver desta forma como eu estou tendo este exemplo. E aí, quando eu trago tudo isso para o meu time, para os meus colaboradores, demonstro para eles que a empresa só vai andar se o comportamento deles forem desta forma, eu vou trazer em cada um deles um senso de pertencimento. Eles estão pertencendo a este processo, né? E aí eles começam a se identificar. E aí eu trago essa questão sensorial. Qual é as cores que você tem que identificam a sua visão, missão e valores? Qual é o jingle, qual é a música que identifica esse valor sonoro, é importante? Existe um grito de guerra, existe uma identificação, grito de guerra, ou nós somos os Googles, por exemplo. Enfim, é importante estabelecer tudo isso. Observem bem, é importante saber quem somos nós. Mas nós temos alguns elementos, por exemplo, uniforme, usar sim a camiseta da empresa, vestir a camiseta em duplo sentido, né?
vestir mesmo, usá-la, caneta com o nome lá da nossa empresa, enfim, mas isso não é cultura, isso são elementos que ajudam a gente a estabelecer quem somos nós, a identificarmos, mas não é a cultura. E aí compreenda bem o tipo de cliente que você quer e sinta isso. Quais são os relacionamentos que a empresa vai desenvolver para ter essas iniciativas? E aí a empresa também precisa pensar nas iniciativas e nas acabativas, ou seja, prioridades. O que são acabativas, né? Eu não posso simplesmente querer que os meus colaboradores, então, tenham todo este comportamento, internalizem tudo isso, mas não saibam, ou saibam, eles precisam saber que existe uma forma deles se desenvolverem ali, que eles poderão evoluir, que eles poderão crescer. E aí eles vão tendo uma mentalidade diferenciada, porque daí o comportamento deles vai gerar, sim, talvez uma promoção. Então tem que entrar na agenda da pessoa como ela vai se desenvolver. E aí o empresário precisa pensar nisso para que ele consiga desenvolver e evoluir esse colaborador. Como ele vai fazer? Quais são os processos? Como ser promovido? O colaborador precisa saber como ele vai chegar lá. Qual é o caminho que ele precisa percorrer? E aí o período, né, que está determinado vai depender de cada um, do trabalho duro, mas essa cultura ela precisa ser internalizada. E aí saber qual é o legado que você vai deixar. Vou deixar um legado grandioso, né? Buscando trazer inspirações, buscando gerar o melhor em cada ser humano, potencializar as suas habilidades, as suas competências, trabalhar o seu autoconhecimento para que ele tenha um autogerenciamento, para que ele consiga realizar uma psicoeducação dos sentimentos dele, das emoções dele, para que ele consiga lidar com as pessoas, porque tudo é sobre pessoas, nós trabalhamos para pessoas e com pessoas. Como é que eu vou contribuir para esta minha empresa? Então essa é a dica de hoje. Vamos lá, vamos pensar na cultura da nossa empresa, cultura da tua empresa e agir com inteligência sensorial. Grande beijo, até mais!